Entra num galinheiro numa tarde quente e parada. A primeira coisa que te atinge não é só o calor. É o ar. Quente. Pesado. Parado. E, quando tem cama suja e pouco vento, vem aquele cheiro forte de amônia que irrita o nariz e os olhos. As galinhas começam a ofegar, ficam com as asas afastadas do corpo e procuram qualquer lugar onde exista um pouco de vento. E tem uma coisa importante aqui. Vento e ventilação não são luxo para uma criação no calor. São parte do cuidado básico. Mas hoje eu quero te mostrar uma maneira muito barata de melhorar o ar que entra num ambiente. Não é ar-condicionado. Não é uma máquina de R$ 2.000. E não é aquele truque milagroso que promete baixar 10 graus de uma sala. É muito mais simples. Água, corrente de ar. Se você quiser ajudar com certos odores, um filtro de carvão ativado separado. E eu vou te mostrar exatamente como fazer, e também onde essa ideia não funciona. Porque essa parte é importante. Antes de eu mostrar, uma coisa só, rapidinho. Esse truque e mais de 110 outros estão reunidos no manual do Chico Taquara. O link está aqui embaixo, se você quiser conhecer. Dito isso, vamos ao que interessa. Meu nome é Francisco Taquara. Sou carpinteiro, moro no interior, e gosto dessas soluções simples que fazem sentido quando você entende a física por trás delas. Hoje eu vou te mostrar duas coisas diferentes que muita gente mistura como se fossem uma só. A primeira é uma forma barata de resfriamento evaporativo. A segunda é um jeito simples de usar carvão ativado para ajudar a controlar determinados gases e odores. E presta atenção nessa diferença porque ela muda tudo. A água não está purificando o ar. E o carvão não está fazendo chover frio. São duas funções diferentes. A água ajuda a tirar calor do ar quando evapora. O carvão ativado, quando usado corretamente e em quantidade suficiente, pode absorver determinados compostos gasosos. É uma ideia parecida com a que aparece em alguns filtros de ar comerciais, mas isso não significa que uma bandeja caseira seja equivalente a um purificador certificado. E eu vou ser honesto sobre essa diferença. Começa pela parte mais antiga da história. Água. Você já carrega um sistema de resfriamento no próprio corpo. É o suor. Quando a água da sua pele evapora, ela precisa de energia para passar do estado líquido para o vapor. Essa energia vem do calor ao redor. É por isso que, quando você está suado e passa uma corrente de ar, sente aquele frio imediatamente. O mesmo princípio pode ser usado para resfriar uma corrente de ar. Você pega um material que consiga ficar molhado, uma manta evaporativa, uma tela adequada, um tecido próprio para isso ou outro material que tenha bastante superfície, molha esse material e faz o ar passar por ele. Parte da água evapora. E essa evaporação pode reduzir a temperatura do ar que atravessa o material. Mas existe uma condição. O ar precisa ter capacidade de receber mais vapor d'água. Em clima seco, isso costuma funcionar muito melhor. Em clima quente e úmido, o ar já está carregado de água e a capacidade de evaporação diminui. Então não existe milagre. Não é jogar água e baixar 10 graus. É física. Quanto mais seco o ar e melhor o fluxo de ar, maior tende a ser o potencial do resfriamento evaporativo. Agora entra o carvão. Mas aqui eu quero corrigir uma confusão muito comum. Carvão ativado não é simplesmente carvão preto. Ele é produzido de uma maneira que cria uma estrutura interna com enorme área superficial. E essa estrutura pode prender, por adsorção, determinados compostos presentes no ar. É por isso que carvão ativado aparece em alguns filtros destinados a gases e odores. Mas existe um detalhe enorme. Ele não pega tudo. Um filtro de carvão é específico para determinados contaminantes. A eficiência depende do tipo de carvão, da quantidade utilizada, da umidade, da concentração do contaminante e da velocidade com que o ar atravessa o material. E existe outra coisa importante. Quanto maior a quantidade de carvão disponível para o ar entrar em contato, maior tende a ser a capacidade do filtro. Então esquece aquela ideia de colocar meia dúzia de pedrinhas pretas numa bandeja e chamar isso de purificador. Não é assim que funciona. Se você quiser fazer um pequeno filtro de odores, procure carvão ativado próprio para filtragem. Ele pode aparecer em lojas de aquarismo, tratamento de água e outros usos de filtração. Eu não estou falando de carvão de churrasqueira.
E também não estou dizendo para pegar qualquer pó preto que aparecer na loja. O produto precisa ser vendido como carvão ativado para uso em filtração. E aqui vem uma mudança importante em relação à ideia original. Eu não colocaria esse carvão ativado encharcado. Se a função do carvão é absorver determinados gases, colocar a água diretamente nele pode prejudicar o desempenho para alguns contaminantes. A própria EPA observa que a umidade pode reduzir a capacidade de absorção de certos carvões e que o desempenho varia conforme o contaminante e o material. US-EPA. Então, água para o resfriamento. Carvão ativado seco para a parte de absorção. 2 etapas. Agora vamos fazer a parte que realmente vai resfriar o ar. Você precisa de uma caixa ou moldura aberta dos 2 lados. Dentro dela, coloca o material próprio para ficar molhado e oferecer bastante superfície para a água evaporar. Uma manta evaporativa é melhor do que simplesmente colocar uma poça de água numa bandeja. Por quê? Porque você quer a água espalhada em uma grande superfície, não uma piscina. Molha o material. Não precisa encharcar a ponto de pingar pela casa inteira. A ideia é deixar a superfície úmida e permitir que o ar atravesse ou passe diretamente por ela. Agora vem a parte mais importante. O ar precisa passar pelo material. Se você simplesmente coloca uma bandeja de água no meio da sala, sem fluxo de ar, o efeito de resfriamento vai ser pequeno. Mas se existe uma abertura com vento entrando, você coloca o material úmido nesse caminho. O ar entra, passa pela superfície úmida, parte da água evapora, e o ar pode sair mais frio. Se quiser aumentar o fluxo, um ventilador pode ajudar. Mas cuidado com eletricidade perto de água. Mantenha o ventilador e as conexões elétricas longe de respingos e nunca improvise uma instalação elétrica em local molhado. Agora, se você também quer trabalhar com odores, você coloca o carvão ativado em uma segunda etapa. Por exemplo, uma caixa ou compartimento com carvão ativado seco. O ar passa por esse material. Alguns compostos gasosos podem ficar absorvidos no carvão. Mas não espere que ele retire qualquer coisa que você consiga sentir pelo nariz. Nem espere que ele substitua a ventilação. E principalmente, não use carvão ativado como desculpa para fechar um galinheiro. Isso seria fazer exatamente o contrário do que você precisa. Para galinhas, o primeiro trabalho é ventilação. Se existe cheiro forte de amônia, você precisa olhar para a causa. Esterco acumulado, cama molhada, umidade excessiva e pouca renovação de ar. A recomendação para controle de amônia em galinheiros é aumentar a ventilação e controlar a umidade e o esterco. O carvão pode ser um complemento para determinados odores. Não é substituto para limpeza e ventilação. E aqui eu quero fazer uma correção importante da promessa original. Eu não vou te dizer: coloque uma bandeja de carvão molhado no galinheiro, suas galinhas estarão protegidas do calor. Isso seria irresponsável. Quando uma galinha está sofrendo com calor, a primeira coisa é melhorar a circulação de ar. Água fresca também é fundamental. Sobra, ventilação e redução do calor acumulado no ambiente. As aves podem desenvolver estresse térmico quando temperatura e umidade sobem, e a ventilação ao nível das aves é uma das principais ferramentas para ajudar a remover calor. Então, se você tem um galinheiro abafado, não comece pelo carvão. Comece pelo ar. Abra os pontos de ventilação. Crie circulação. Mantenha a água fresca disponível. Reduza a cama molhada e retire o excesso de esterco. Depois, se fizer sentido, você pode experimentar um sistema de filtragem complementar. Agora, para um quarto de casa, a lógica é parecida. Se o objetivo é resfriar, use o princípio evaporativo em um ponto onde exista circulação de ar. Se o objetivo é reduzir determinados odores ou gases, um filtro de carvão ativado pode ajudar. Mas não chame isso de purificador universal. Carvão ativado não substitui ventilação. Não substitui limpeza. Não substitui controle de umidade. E não substitui um equipamento adequado quando existe um problema sério de qualidade do ar. Inclusive, se existe alguém doente, idoso, bebê ou outra pessoa vulnerável no ambiente, eu não usaria uma gambiarra como essa para substituir uma solução adequada de ventilação e controle ambiental. Agora vem a parte que eu mais gosto porque é onde a propaganda normalmente começa a exagerar.
O resfriamento evaporativo depende da umidade. No ar seco, a água evapora com mais facilidade. No ar muito úmido, a evaporação fica limitada. Então, se você mora numa região seca, esse tipo de sistema pode produzir um resfriamento bastante perceptível quando existe uma boa corrente de ar. Se você mora numa região quente e úmida, o efeito pode ser bem menor. E tem uma consequência importante. Você está adicionando vapor de água ao ar. Então, se o ambiente já está muito úmido, não adianta ficar jogando mais água dentro dele esperando um milagre. Você pode acabar aumentando ainda mais a umidade. Por isso eu prefiro te prometer pouco e entregar exatamente o que a física permite. Não é ar-condicionado. É resfriamento evaporativo. Funciona melhor em determinadas condições. E funciona pior em outras. E agora a manutenção. A parte evaporativa precisa continuar úmida enquanto estiver funcionando. Mas material molhado também precisa ser limpo. Se ficar constantemente úmido e sujo, pode acumular sujeira e favorecer crescimento biológico. Então não é. Molhei uma vez e deixei ali o verão inteiro. Não. Você limpa o material regularmente. Troca quando estiver deteriorado. E não deixa a água parada acumulando. Já o carvão ativado é outra história. Ele tem capacidade limitada. Com o tempo, os locais onde os contaminantes ficam absorvidos vão sendo ocupados. Quando o carvão está saturado, ele deixa de ser um filtro eficaz. E não existe uma regra universal dizendo: deixa um dia no sol e está novo. A regeneração de carvão depende do material e dos contaminantes capturados. Em sistemas reais, pode envolver processos específicos de regeneração. Então, em uma solução doméstica simples, eu prefiro a regra mais segura. Quando o carvão estiver saturado ou o filtro perder desempenho, substitua. Então vamos resumir. Você tem duas ferramentas diferentes. A primeira, água mais superfície molhada mais movimento de ar. Isso é resfriamento evaporativo. A segunda, carvão ativado seco mais passagem de ar. Isso pode ajudar a absorver determinados gases e odores. Mas nenhuma das duas é mágica. O carvão não remove todos os poluentes. A água não transforma um quarto quente em ar-condicionado. E uma bandeja caseira não substitui um sistema de ventilação adequado. A própria EPA explica que filtros de carvão podem ser úteis para gases, mas que seu desempenho depende do contaminante e da quantidade de material utilizada. Eles não são projetados para remover todos os poluentes do ar. E essa é justamente a diferença entre uma gambiarra que funciona e uma gambiarra que só parece funcionar. Você precisa saber qual problema está tentando resolver. Então, se você quer testar isso em casa, para resfriamento, faça uma superfície evaporativa e coloque onde exista circulação de ar. Para ajudar com determinados odores, use carvão ativado próprio para filtração, seco, em um compartimento separado. Se for um galinheiro, primeiro cuide da ventilação, da água, da sombra, da cama e do esterco. Não feche o ambiente achando que o carvão vai resolver tudo. E não espere uma queda absurda de temperatura. Em clima seco, o resfriamento evaporativo pode ser muito mais interessante. Em clima úmido, pode ser bem mais limitado. É simples. É barato. Mas funciona dentro das regras da física, e não fora delas. Agora me conta aqui embaixo. Aí onde você mora, o verão é seco ou abafado e úmido. E se você testar o resfriamento evaporativo, me conta quanto a temperatura mudou e como estava a umidade. Se inscreve aqui, que sábado que vem eu volto com outro segredo antigo que ainda funciona. Mas só os que funcionam de verdade.